Por 30 anos me dediquei à família, mas agora que o meu patrão morreu, eles me mandaram embora. Foi o que disse a funcionária mais antiga da casa. Mas quando o advogado abriu o testamento, todos riram dela. Eu estava arrumando as minhas coisas para ir embora. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu dobrava o último dos meus uniformes, aquele azul claro, já desbotado pelo tempo. Coloquei-o com cuidado dentro da mala gasta, que mais parecia uma caixa de papelão com alça. Dentro dela estava a minha vida inteira, ou pelo menos os últimos 30 anos dela. Um radinho de pilha, um porta-retrato com a foto dos meus pais que já se foram e algumas poucas peças de roupa. Cada objeto, um pedaço de mim. Meu coração estava pesado como uma pedra. 30 anos. Eu repeti esse número para mim mesma, em silêncio. 30 anos não são 30 dias. Eu cheguei nesta casa uma moça jovem, cheia de sonhos que foram ficando para depois, e agora estava saindo como uma senhora de meia-idade, com as mãos calejadas e a alma cansada. Servi a essa família com toda a minha dedicação. Vi os filhos do seu Rogério, o meu patrão, crescerem. Troquei as fraldas do Gustavo, o mais novo. Contei histórias para a Marisa dormir, quando ela tinha medo do escuro. Cuidei da casa, das roupas, da comida. Fui mais do que uma funcionária. Fui a base que mantinha tudo em ordem enquanto eles viviam as suas vidas. Mas agora, o seu Rogério estava morto. Fazia uma semana que o coração bom dele tinha parado de bater. E com a sua partida, parece que toda a bondade daquela casa tinha se esvaído pelo ralo. Ontem mesmo, um dia depois do enterro, a dona Marisa, a filha mais velha, me chamou na sala. Ela estava sentada na poltrona que era do pai, com as pernas cruzadas e uma expressão fria que eu nunca tinha visto nela quando era criança. Valdenia, ela disse, sem nem me olhar nos olhos. Com a morte do papai, as coisas vão mudar. Nós vamos vender a casa. Não precisamos mais dos seus serviços. As palavras dela foram como um soco no meu estômago. Eu não consegui responder nada. Apenas assenti com a cabeça. Gustavo estava ao lado dela, mexendo no celular, sem dar a mínima importância para a mulher que o viu dar os primeiros passos. A esposa dele, uma mulher que eu mal conhecia, me olhava com um misto de pena e desprezo. Fui um móvel antigo que eles decidiram jogar fora porque não combinava mais com a decoração. Eles me deram um dia para arrumar as minhas coisas. Um dia para empacotar 30 anos de história. Enquanto eu fechava o zíper da mala, ouvia as vozes deles vindo da sala de estar. Eles não estavam de luto. Estavam discutindo sobre dinheiro, sobre a partilha dos bens. O som de copos tilintando me dizia que já estavam bebendo, talvez comemorando a herança que estava por vir. Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto e pingou na mala surrada. Para onde eu iria? Eu não tinha família por perto, nem economias que me sustentassem por muito tempo. O pequeno salário que eu recebia mal dava para mandar um trocado para uma irmã que morava no interior. Meu futuro era uma parede cinzenta, sem nenhuma porta ou janela. Foi nesse momento, nesse exato instante de desespero, que ouvi uma batida suave na porta do meu quartinho, que ficava nos fundos da casa. Enxuguei o rosto rapidamente e disse "Pode entrar", com a voz embargada. A porta se abriu e era o Sr. Antunes, o advogado da família. Um homem sério, de terno e gravata, que eu conhecia há muitos anos. Ele sempre tratou o seu Rogério com muito respeito, e a mim também. Ele olhou para a minha mala em cima da cama, depois para o meu rosto inchado. "Valdenia?", ele disse com uma voz calma. "A senhora já está de partida?" "Sim, Sr. Antunes. Estou apenas terminando de juntar as minhas coisas", respondi, tentando manter a dignidade. "Por favor, não vá a lugar nenhum ainda", ele pediu, de forma educada, mas firme. O Sr. Rogério, em suas últimas instruções, fez um pedido expresso para que a senhora estivesse presente durante a leitura do testamento. Eu pisquei, confusa. Eu? Na leitura do testamento? O que eu teria a ver com aquilo? A minha presença só poderia ser para humilhação. Talvez eles quisessem que eu servisse o café enquanto eles dividiam a fortuna. "Mas, senhor",
Dona Marisa disse que eu já podia ir. Eu não quero atrapalhar, murmurei. A senhora não vai atrapalhar. Pelo contrário, sua presença é necessária. É um desejo do seu falecido patrão. Ele falou com tanta autoridade que eu não tive como recusar. Apenas concordei com a cabeça, sentindo um frio na barriga. O que será que o seu Rogério tinha aprontado? Ele sempre foi um homem bom, mas às vezes gostava de pregar umas peças, de fazer umas surpresas. O Sr. Antunes se retirou, dizendo que me chamaria em alguns minutos. Sentei-me na beirada da cama. O barulho na sala de estar aumentou, e eu pude ouvir a voz irritada de Marisa. Com certeza o advogado tinha acabado de comunicar a eles que a empregada participaria da reunião. Eu não criei nenhuma esperança. O seu Rogério era um homem bom, mas a família dele era outra história. Talvez ele tivesse deixado para mim alguma pequena quantia em dinheiro, como um agradecimento. Qualquer coisinha já seria uma ajuda imensa, mas eu não me atrevia a sonhar. Depois de 30 anos, eu tinha aprendido a não esperar muito das pessoas. Mas pela primeira vez desde que ele se foi, uma pequena e frágil chama de curiosidade se acendeu dentro de mim. Eu desfiz o zíper da mala e esperei. Por seu Rogério, eu ficaria para ouvir as suas últimas palavras. A espera durou uns 20 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Cada segundo era um martírio. Eu ouvia as vozes alteradas na sala, e o nome Valdênia era pronunciado várias vezes, sempre com um tom de desprezo. Eles não me queriam ali. Eu era um estorvo, uma peça fora do lugar no teatro que eles estavam montando. Finalmente, a porta do meu quartinho se abriu de novo. Era o Sr. Antunes. "Podemos ir, Valdênia", ele disse, com a mesma serenidade de antes. Eu me levantei, ajeitei o vestido simples que usava e o segui pelo corredor. Meus passos eram lentos, hesitantes. A cada passo que eu dava em direção à sala, meu coração batia mais forte. Parecia que eu estava caminhando para a forca. Quando entrei no cômodo, o silêncio foi imediato e pesado. Todos os olhares se viraram para mim. Eram olhares de raiva, de impaciência. A sala estava cheia. Marisa e o marido, um homem que sempre me olhou de cima a baixo, estavam sentados no sofá principal. Gustavo e a esposa dele estavam numa poltrona mais afastada, ele com o celular na mão, como sempre, mas agora me encarando por cima do aparelho. Havia também alguns primos e tios que eu mal conhecia, todos com a mesma expressão de abutres esperando pela carniça. "Sente-se aqui, por favor", disse o Sr. Antunes, apontando para uma cadeira de madeira, um pouco afastada do grupo, perto da porta. Era como se estivessem me colocando no canto do castigo. Eu me sentei, com as mãos no colo, sentindo o meu rosto queimar de vergonha. O advogado se posicionou perto da lareira, abriu uma pasta de couro e pigarreou. "Bom, agora que todos os mencionados no testamento estão presentes, podemos prosseguir com a leitura dos últimos desejos do Sr. Rogério de Andrade." Ele começou a ler o documento com uma voz monótona e formal. Falou das propriedades, das ações na bolsa, das contas bancárias. A cada item, eu via os olhos dos herdeiros brilharem de ganância. Eles cochichavam entre si, fazendo contas, planejando o futuro com o dinheiro do pai que mal tinha esfriado no túmulo. Eu me sentia cada vez menor, mais invisível. O que eu estava fazendo ali? Era uma tortura desnecessária. Depois de dividir a maior parte dos bens, o Sr. Antunes fez uma pausa dramática. Ele ajustou os óculos no rosto e olhou diretamente para mim. Meu corpo gelou. "E, por fim", ele continuou, "um item de valor sentimental inestimável para o Sr. Rogério." Nesse momento, todos na sala se ajeitaram, curiosos. O que poderia ser mais valioso que tudo o que já tinha sido listado? O advogado respirou fundo e leu: "Para Valdênia de Souza, minha fiel e dedicada funcionária por 30 anos, a quem considerei parte da família, deixo a minha mais preciosa posse, a minha coleção de bonecas de porcelana." Assim que a frase terminou, um som explodiu na sala. Primeiro foi um risinho debochado de Gustavo. Depois, a esposa dele soltou uma gargalhada fina e estridente. Em segundos, a sala inteira estava rindo. Eram risadas cruéis, zombeteiras.
Marisa balançava a cabeça, com um sorriso de escárnio nos lábios. Bonecas? Disse ela, em meio às gargalhadas. Papai ficou mesmo senil no final. 30 anos de serviço para ganhar um monte de bonecas velhas. Pelo menos ela vai ter com o que brincar na velhice, completou o marido dela, e todos riram ainda mais alto. Eu senti o meu mundo desabar. A humilhação era tão grande que eu não conseguia respirar. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu me recusei a chorar na frente deles. Engoli o nó na garganta, um nó que parecia ter espinhos. Eles me viam como uma piada, uma pobre coitada que foi recompensada com brinquedos. Mas então, uma outra emoção começou a brotar no meu peito. Uma lembrança. Eu me lembrei do seu Rogério. Lembrei-me das tardes de domingo, quando ele me chamava no escritório, onde guardava as suas preciosas bonecas em uma estante de vidro. Vem, Valdênia, me ajudar a cuidar das minhas meninas, ele dizia com um sorriso de criança. A coleção tinha sido da mãe dele, e ele a guardava com um carinho imenso. Eram bonecas lindas, com vestidos de seda, rostinhos de porcelana pintados à mão e olhos de vidro que pareciam ter vida. Ele me ensinou a limpar cada uma delas com um pincel macio, a ajeitar os cabelos sintéticos, a verificar se os vestidos não estavam empoeirados. Ele contava a história de cada boneca, de onde vieram, quem as fez. Enquanto a família ria, eu não via brinquedos velhos. Eu via o seu Rogério. Eu via o carinho dele, a confiança que ele depositava em mim para cuidar do seu tesouro. Para eles, era lixo. Para mim, era a última prova de afeto do homem que, apesar de ser meu patrão, muitas vezes foi o único amigo que eu tive naquela casa. Levantei a cabeça devagar. As risadas foram diminuindo quando eles perceberam que eu não estava chorando de tristeza. Havia uma nova expressão no meu rosto, uma que eles não conseguiam decifrar. Eu fico muito feliz com o presente, eu disse com a voz firme, surpreendendo a mim mesma. O Sr. Rogério amava muito essas bonecas, e eu também. Eu prometi a ele que sempre cuidaria delas. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que o anterior. Eles me olharam como se eu fosse louca. Como alguém poderia ficar feliz com um presente daqueles? O Sr. Antunes, no entanto, me olhou com um leve sorriso no canto dos lábios, um olhar de aprovação. Muito bem, Valdênia, disse ele, fechando a pasta. A leitura está encerrada. Providenciarei para que a coleção seja entregue na sua nova residência, assim que a senhora me informar o endereço. A palavra nova residência ecoou na minha cabeça, me lembrando da minha situação real. Eu não tinha para onde ir. Mas naquele momento, eu não me importava. Eu tinha as bonecas. Eu tinha a última lembrança do seu Rogério. E de alguma forma, aquilo me deu uma força que eu não sabia que possuía. Eu me levantei e, sem olhar para a cara de nojo daquela família, saí de cabeça erguida. Eles podiam ter ficado com o dinheiro, com as casas, com os carros. Mas eu tinha ficado com o coração do seu Rogério. E isso, eles nunca entenderiam. Eu saí daquela mansão sem olhar para trás. Por sorte, eu tinha uma prima distante que morava a alguns bairros de distância, numa casinha simples, e que me ofereceu um cantinho para ficar por uns dias, até eu decidir o que fazer da vida. Dona Elza era uma senhora boa, viúva como eu, e entendeu a minha dor. O quartinho era pequeno, mas o ar era mais leve, livre da opressão e do desprezo que eu senti nos meus últimos dias de trabalho. 2 dias depois da leitura do testamento, eu recebi uma ligação do Sr. Antunes. Ele foi muito gentil. Perguntou se eu estava bem e se já tinha um lugar para receber a herança. Eu expliquei a minha situação e ele me disse para não me preocupar. No dia seguinte, um pequeno caminhão de mudanças parou na frente da casa da minha prima. 2 homens, contratados pelo advogado, descarregaram com um cuidado impressionante a grande estante de vidro e várias caixas. Dentro das caixas, embrulhada em metros de plástico bolha, estava cada uma das bonecas de porcelana. E por fim, eles trouxeram a peça principal, a casa de bonecas. Era uma réplica em miniatura da mansão do seu Rogério. Uma obra de arte em madeira, com janelinhas de vidro, cortinas de renda e até móveis minúsculos. Era ali,
que ele gostava de exibir as suas bonecas preferidas. Dona Elsa olhava para tudo aquilo com os olhos arregalados. Valdênia, o que você vai fazer com essa tralha toda? Isso ocupa o espaço de uma cama, ela disse sem maldade. É uma lembrança, prima. A única que eu tenho. Respondi com um sorriso triste. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para as caixas e para a casa de bonecas que ocupava metade do pequeno quarto. A família do seu Rogério podia ter rido, mas eu me sentia em paz. Eu tinha cumprido a minha promessa. Comecei a desembalar cada boneca com o mesmo carinho que ele me ensinou. Tirei a poeira de seus vestidos, ajeitei seus cabelos e as coloquei sentadas em cima da minha cama, da cômoda, onde quer que houvesse espaço. Por último, decidi limpar a casa de bonecas. Estava empoeirada por ter ficado fechada no escritório nos últimos dias. Peguei um paninho úmido e comecei a tarefa. Limpei o telhado, as paredes, as janelinhas. Abri a parte de trás, que dava acesso aos cômodos. Lá dentro, os pequenos móveis estavam todos no lugar. A sala de estar, a cozinha, o quartinho de dormir. Foi então que notei algo estranho. No chão do pequeno escritório da casa de bonecas, uma das tábuas de madeira do assoalho em miniatura parecia um pouco solta. Lembrei-me do seu Rogério me dizendo uma vez: toda casa tem seus segredos, Valdenia, até as pequenas. Achei que era apenas mais uma de suas frases filosóficas. Com a ponta da unha, forcei a pequena tábua. Para a minha surpresa, ela se levantou, revelando um compartimento oco por baixo. Meu coração deu um pulo. Lá dentro, havia um envelope pardo, grosso, com as mãos trêmulas. Peguei o envelope. Na frente, com a caligrafia elegante e um pouco tremida do seu Rogério, estava escrito o meu nome. Para Valdenia de Souza. Sentei na beirada da cama, com o envelope nas mãos. O que era aquilo? Uma carta de despedida? Um último agradecimento? Minha respiração ficou curta. Com todo o cuidado do mundo, rasguei a aba e olhei para dentro. A primeira coisa que vi foi um papel que não era uma carta. Era um cheque. Um cheque administrativo, de banco, não da conta pessoal dele. Meus olhos, que já não enxergam tão bem de perto, tentaram focar nos números. E quando eu finalmente entendi o que estava escrito ali, o ar me faltou. Eu tive que ler 3 vezes para acreditar. 500 mil reais. Eu não conseguia processar. O cheque escorregou dos meus dedos e caiu no meu colo. Minha cabeça girou. 500 mil? Para mim? Era mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em 10 vidas. As lágrimas que eu segurei na sala daquela mansão agora corriam livres pelo meu rosto. Mas não eram de tristeza ou humilhação. Eram de puro choque. Debaixo do cheque, havia mais coisas no envelope. Havia uma chave. Não era uma chave de porta. Era pesada, de metal prateado, com um número gravado e uma etiqueta de plástico com o logo de um banco importante. Era daquelas chaves que a gente vê nas novelas, que as pessoas ricas usam para abrir cofres secretos. E por fim, havia uma carta, dobrada em 2 folhas. Comecei a ler, com a visão embaçada pelas lágrimas. Minha querida Valdenia, se você está lendo esta carta, significa que meus filhos agiram exatamente como eu temia. Eles riram de você, não é mesmo? Eu imagino que sim. Perdoe-me por essa pequena humilhação, mas foi a única maneira que encontrei de garantir que o seu futuro estivesse seguro. Por 30 anos, você cuidou da minha casa e da minha família. Mas mais do que isso, você cuidou de mim. Foi minha amiga nos momentos de solidão, minha confidente. O valor da sua lealdade não pode ser medido em dinheiro, mas eu não poderia partir em paz sabendo que você ficaria desamparada por aqueles que não dão valor a nada além de si mesmos. O cheque que você encontrou é seu. É um dinheiro que guardei ao longo dos anos, longe dos olhos curiosos da minha família. É o começo da sua nova vida. A chave que está junto é de um cofre no Banco Central. O Sr. Antunes tem a segunda chave e as instruções. Dentro desse cofre, você encontrará o restante do seu verdadeiro legado. As bonecas não são apenas uma lembrança, Valdenia. Cada uma delas é uma peça rara de colecionador, avaliadas por especialistas. Elas valem uma fortuna. Elas também são suas. Venda-as, guarde-as,
Faça o que o seu coração mandar. Não deixe que ninguém tire a sua paz. Você merece ser feliz, minha amiga. Viva por você agora, com todo o meu carinho e gratidão, Rogério. Eu terminei de ler a carta e a abracei contra o peito, soluçando. Um soluço de alívio, de gratidão, de uma emoção tão grande que parecia que ia rasgar o meu peito. Ele não tinha me esquecido. Ele pensou em mim. Ele me protegeu. A humilhação das risadas na sala agora se transformava na maior prova de inteligência e carinho que alguém já teve por mim. Ele me deu um tesouro disfarçado de brinquedo, sabendo que a ganância da sua família o cegaria para o valor real do presente. Ele me conhecia. Sabia que eu aceitaria as bonecas com o coração. Na manhã seguinte, com a carta e o cheque guardados, eu liguei para o Sr. Antunes. Minha voz ainda estava trêmula, mas não de medo. Era de pura incredulidade e emoção. Sr. Antunes, sou eu, a Valdênia. Eu preciso falar com o senhor. Eu encontrei uma coisa. Houve um silêncio, e então eu ouvi o que parecia ser um sorriso na voz dele. Eu estava esperando a sua ligação, Valdênia. Quando o Sr. Antunes chegou e eu mostrei a ele o envelope, ele balançou a cabeça, com um olhar de admiração. Aquele Rogério, um poeta até o fim. Ele me contou todo o plano, Valdênia. Ele confiava em mim para garantir que sua vontade fosse cumprida, mas confiava na senhora para encontrar o caminho. Sabia que só alguém com um coração puro descobriria o segredo. Naquele mesmo dia, ele me acompanhou até o banco. Eu, com meu vestido simples, entrando na área exclusiva para clientes importantes. O gerente nos recebeu com uma reverência. Fomos até uma sala com uma parede cheia de gavetas de metal. O gerente usou a chave dele, e eu, com a mão a tremer, usei a chave que o seu Rogério me deixou. A pesada porta do cofre se abriu. Lá dentro não havia pilhas de dinheiro, mas caixas de veludo. Uma com um conjunto de joias de diamante e esmeralda, com um bilhete. Para uma verdadeira dama. Em outra, estavam os certificados de autenticidade e avaliação de cada uma das bonecas da coleção. Quando o Sr. Antunes olhou os valores e somou, ele se virou para mim com os olhos arregalados. Valdênia, essa coleção vale mais de 2 milhões de reais. São peças de museu. Eu quase desmaiei. O cheque de 500 mil reais já era um assombro. Aquilo era de outro mundo. O meu patrão não tinha me deixado apenas uma ajuda. Ele tinha me deixado uma fortuna. Ele tinha me tornado uma mulher rica. Nos dias que se seguiram, o Sr. Antunes me ajudou com tudo. Depositamos o cheque e abri minha primeira conta no banco. Contratamos uma empresa de leilões para a venda das bonecas. Decidi que ficaria com 3 delas. A primeira que limpamos juntos, a que ele dizia se parecer comigo, e a menorzinha. Elas seriam a minha eterna lembrança. Enquanto organizávamos a minha nova vida, perguntei ao advogado sobre a família. Foi aí que ele me contou a parte mais genial do plano. Ah, Valdenia, aí está a verdadeira beleza do testamento. O seu Rogério era um homem bom, mas não era tolo. Ao longo dos anos, ele emprestou muito dinheiro aos filhos. A empresa da Marisa, o estilo de vida do Gustavo, tudo era bancado por empréstimos do pai, com contratos devidamente assinados. No testamento, ele continuou, havia uma cláusula que eu não li em voz alta. A cláusula dizia que, para tomar posse de qualquer bem da herança, os filhos deveriam primeiro quitar todas as suas dívidas pendentes com o espólio dele. A graça de tudo isso, Valdenia, é que o meu ex-patrão deixou as contas e as dívidas para os familiares. O que isso quer dizer? Perguntei. Quer dizer que a dívida que Marisa e Gustavo tinham com o pai era maior do que o valor da parte deles na herança. A mansão estava hipotecada, os carros eram alugados. Basicamente, Valdenia, eles não herdaram nada. Pelo contrário, eles herdaram uma dívida gigantesca. A única forma de se livrarem dela é vendendo os próprios bens. Eu fiquei em silêncio, processando a informação. As gargalhadas na sala, a zombaria, a humilhação. Tudo aquilo agora tinha um novo significado. Eles riram de mim por ter ganhado bonecas, enquanto, na verdade, estavam rindo da própria desgraça, sem saber.
O seu Rogério não apenas me protegeu, ele deu a eles exatamente o que mereciam. Não foi vingança, foi justiça poética. Hoje, 1 ano se passou. Com o dinheiro, comprei uma casa confortável para mim, com um pequeno jardim onde eu tomo meu café todas as manhãs. Ajudei minha prima Elsa a reformar a casa dela e garanti que ela nunca mais se preocupasse com as contas. O resto do dinheiro está bem guardado, rendendo o suficiente para que eu viva o resto dos meus dias com uma tranquilidade que nunca sonhei. Na minha estante da sala, as 3 bonecas de porcelana me observam. Elas não são um lembrete da humilhação, mas sim da lealdade e da inteligência de um homem que via o valor nas pessoas, e não nas coisas. Eu nunca mais vi a família do seu Rogério. Ouvi dizer que tiveram que vender tudo e se mudar para um apartamento bem mais modesto. Não sinto alegria pela desgraça deles, mas também não sinto pena. Sinto paz. Sinto que, no fim das contas, cada um colheu exatamente aquilo que plantou. Eu, que plantei dedicação e carinho por 30 anos, colhi segurança e uma nova vida. Eles, que plantaram ganância e desprezo, colheram apenas dívidas e o eco vazio de suas próprias risadas.